geram os satélites. Poderíamos dizer que o nosso tempo terreno ele está vinculado tanto ao satélite, que é a Lua, quanto ao Sol. E o nosso sistema solar também se encontra vinculado à sua galáxia, a Via Láctea, que também segue uma nova rota de tempo. O tempo na física, ele está vinculado a uma velocidade, a uma aceleração, em função de um deslocamento. Na física, tempo significa velocidade em função de um deslocamento. De acordo com a nossa velocidade, de acordo com o nosso movimento de aceleração, o tempo ganharia aí um estudo profundo em função do deslocamento. Em função da saída de um ponto de um nível para outro nível, de um ponto para outro ponto. O grande cientista Albert Einstein preconizou a relatividade do tempo. Dizia ele que o tempo é relativo. O que pode ser um minuto, um segundo, na viagem do tempo, poderia significar uma eternidade, ou a eternidade poderia significar um segundo ou alguns minutos. Einstein chegou a dizer que o tempo seria mais ou menos assim. Se nós estivermos, ou tivermos a oportunidade de colocarmos um objeto quente em nossa pele, sobre qualquer superfície da pele, um minuto pareceria uma eternidade. Mas se nós estivéssemos com os entes queridos, com a pessoa amada, ainda que ficássemos durante todo esse dia representaria um minuto. Então Einstein falava de um outro tipo de tempo, que não é o tempo material, mas o tempo psicológico, emocional. Quantos de nós guardamos em nosso acervo o tempo emocional? Quantos de nós frequentamos gabinetes, consultórios psicológicos, porque desejamos que o profissional da psicologia ou da psiquiatria resolva um problema de ordem temporal vinculado à nossa vida emocional? Se naquele determinado lugar sofremos algum tipo de acidente automobilístico, quando voltássemos 50 anos depois, sentiríamos as mesmas sensações emocionais, porquanto o tempo emocional para nós parou, embora tanto tempo passasse. É semelhante à criatura amada, que se vincula a outra, e essa desencarna, e quando volta a se reencontrar, aquele tempo emocional também se reencontra, demonstrando assim que o tempo não prosseguiu. Ele parou em alguma dimensão emocional da eternidade. O tempo psicológico da vida afetiva, da vida profissional, já se dizia Confúcio que aquele que faz o que gosta não precisa mais trabalhar, porque o tempo passa depressa, o tempo passa a ser um outro agente quando nós fazemos o que nós gostamos. Muito pelo contrário, quando nós não gostamos do que fazemos, o tempo parece não passar. É o tempo do sacrifício, é o tempo em que os dias da semana passam de forma extremamente dolorosa. Não se adianta. Cada segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, chega domingo, mas não chega sexta, porque nós não estamos satisfeitos. E por essa razão, o tempo não é causa, o tempo é efeito das nossas ações. Uma vida de pouco tempo físico poderá representar uma vida de muitos milênios, porque tudo depende do que fazemos no tempo, do que fazemos no tempo e do que fazemos ao lado do tempo. Assim, o tempo faz parte e constrói a história,
porque ele significa um aspecto da evolução. O que é a eternidade? A eternidade ela pode ser dividida em dois níveis: a eternidade da transcendência e a eternidade da imanência. A eternidade da transcendência é imaterial, não tem começo, não tem fim. É a eternidade, o pano de fundo que Deus utilizou para criar, para fundamentar, para gerar a gênese do universo. A transcendência, ela está no corpo do tempo de uma eternidade transcendente. Nós temos dois tipos de eternidades: a transcendente e a imanente. A eternidade transcendente não sabemos imaginar, não conhecemos, não podemos nem mesmo imaginar, ainda que essa imaginação fosse eminentemente fértil. É um tempo que está além do que imaginamos sobre o tempo. Deus é eterno, mas a eternidade divina é transcendente. A eternidade divina, ela é constante, nunca teve um início, não tem meio e não tem fim. Mas Ele criou a eternidade imanente. O que é a eternidade imanente? É aquela que tem começo, mas não tem fim. Tudo que Deus criou teve um começo. Essa eternidade do começo é a eternidade da imanência de Deus. Então existem duas manifestações divinas: o Deus transcendente, que está além de tudo que Ele criou, o Deus transcendente, que vive além dos universos, o Deus transcendente, que não precisa da sua criação, o Deus transcendente, que vive e reina além de tudo que Ele criou, e ainda que não criasse coisa alguma, Ele permaneceria Deus na transcendência. Como pode a imaginação humana, como pode a nossa inteligência limitada compreender